paz do Senhor, amados e amadas irmãs. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E a palavra que Deus colocou em meu coração neste dia, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15. Amém? Sem mais delongas, vamos lá. Gênesis, capítulo 15, do 1 ao 7, que diz... Essa passagem ela tem como título: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou isto por justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos caldeus, para te dar a ti esta terra para herdá-la. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estou, Senhor, mais uma vez, Pai, em Tua presença, em Teu nome. Senhor Deus, meditando e transmitindo aquilo que o Senhor já revelou ao meu coração. Senhor, que esta palavra venha primeiramente falar ao meu coração, assim como ela já falou, mas que também, Pai, ela venha falar ao coração daqueles que estão neste momento ouvindo esta palavra. Senhor, se alguém chegou aqui, Pai, neste vídeo, esperando uma resposta, que o Senhor venha responder através da Tua palavra. Senhor, aqueles que chegaram ansiosos, tristes, abatidos na alma, que o Teu Espírito Santo possa animar, possa transformar, possa reviver esta alma, Senhor. Pai, que esta pessoa agora que está ao alcance desta voz, ela venha, Pai, ter a certeza de que Tu és um Deus vivo, que muda o quadro, que muda a história, que Tu és um Deus que anima o Teu povo, porque sabemos que por mais que as dificuldades sejam presentes em nossa vida, servimos a um Deus grande, a um Deus vivo, a um Deus com poder para mudar situações, para mudar cativeiros, para virar a chave de nossas vidas e nos fazermos mais do que vencedores. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, esta passagem é uma passagem a qual o Senhor falou de forma poderosa ao meu coração, e ela já começa com um título maravilhoso que vai dizer: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Mas entendendo o contexto do qual Deus vem fazer esse ânimo aqui para Abraão, fazer esta promessa, nós vamos ver o quão poderoso é o nosso Senhor. Nós vamos entender que Deus não nos deixa abatido, Deus não se alegra em nos vermos tristes e cabisbaixo, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. E muitas das vezes a situação atual qual nós estamos vivendo nos impede de ver a grandiosidade de Deus, de ver o cuidado que o Senhor tem para conosco. Amém? No capítulo 14 de Gênesis, veremos que os reis de Sodoma e Gomorra e outros reis, eles entram numa guerra. E nesta guerra em que eles entram, é levado preso, é levado a cativo o sobrinho de Abrão, Ló. E aqueles reis, eles tomam ali o sobrinho de Abrão, leva como cativo e leva todos os seus bens, toda a sua fazenda. Mas ali onde Ló está preso, foge um homem, um hebreu, que vai até Abrão e conta para ele a situação do que está acontecendo. Abrão, ao receber essa notícia triste, imediatamente ele junta seus homens e vai ali guerrear em favor do seu sobrinho. Aleluias! E Deus, mais uma vez, Ele dá ali a vitória para Abrão. Abrão, ele vai naquela cidade
para guerrear em favor do seu sobrinho, e Deus o abençoa e ele sai de lá vitorioso. Ele consegue resgatar o seu sobrinho e toda a sua fazenda e tudo aquilo que havia sido levado por aqueles reis. Porém, Abrão ele se encontra entristecido. Talvez Abrão está cansado de tantas notícias ruins, talvez Abrão está cansado de tantas guerras, de tantas lutas, se sente só e ele está ali abatido. E o Senhor, que conhece e sonda o nosso coração, ele sabendo que Abraão está ali feliz de fato, né? Ele, embora esteja gratificado por ter saído daquela guerra, por ter saído vitorioso, por ter salvado o teu sobrinho Ló, ele ainda não está 100% feliz. E Deus, ele sabe disso, porque ninguém melhor do que ele para nos conhecer. Ele conhece e sonda os nossos corações. E aí agora no capítulo 15, Deus ele vem animar Abrão. E Abrão está ali, né, questionando, triste, desanimado. E Deus vem e dá uma palavra para ele de ânimo. Não temas. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Palavra forte, amados. Deus, ele é o nosso escudo. Deus, ele está conosco a todos os momentos. E aí ele diz mais: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o quanto essa luta tem te machucado, o teu galardão é o Senhor. E ele afirma que ele é o nosso escudo, para que nós não venhamos temer diante das dificuldades. E Abrão, ele ali vai questionar: o que me darás? Eu não tenho nada. E Abrão está tão desacreditado de que os sonhos dele se cumprirão, que ele diz que aquele que nascer de tua casa será o teu herdeiro. Ou seja, se algum servo dele, se alguma concubina, alguém da casa dele, dos servos dele tivesse um filho, ele faria daquela criança o seu herdeiro. Porque Abrão já estava tão desacreditado que ele era capaz de ter o próprio filho, que ele se contenta e ele se satisfaz em ter a bênção do outro. Mas o nosso Deus não é um Deus que faz uma bênção de qualquer jeito, que nos dá uma bênção meia boca. Ele, quando nos abençoa, ele nos abençoa por completo. Deus, quando nos promete algo, ele nos promete algo nosso e não dos outros. Não seria necessário Abrão desfrutar da bênção de outro para realizar o seu sonho, o seu desejo, pois o próprio Deus daria a ele um herdeiro que saísse dele. Ei, a tua promessa ele não vai vir da promessa dos outros, ele vai vir de ti. Aquilo que você tem sonhado, que você tem esperado, que talvez esteja extremamente desacreditado, quando Deus te entregar, ele não vai te entregar por metade, ele não vai te entregar através da vida daquele que está à tua volta, ele vai te entregar através da tua vida, para você, destinado para você. Aleluia. Mas acontece que muitas das vezes nós estamos tão desacreditados, tão entristecidos, que nós nos contentamos com migalhas, que nós nos contentamos em viver com aquilo que é dos outros, sendo que Deus tem muito mais para nós. Sendo que aquilo que Deus já reservou para a nossa vida, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém atrapalha, vai chegar. Aleluias. As bênçãos de Deus são completas e são perfeitas. Então pare de se contentar com migalhas. Pare de se conformar com o pouco que tem chegado na tua vida, porque o que Deus quer te dar é muito. É abundante, é coisa grande. Não deixe que as guerras e as lutas te desanimem. Porque, na verdade, as guerras não são para te matar. São para te amadurecer. São para te aperfeiçoar. São para te fortalecer. São para te ensinar. E tenha certeza de que a fase difícil que você está vivendo não anula os planos de Deus para a sua e para a minha vida. Não, você não entendeu. A fase difícil em que você está vivendo não anula aquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, os planos do Senhor estão ali, guardado.
esperando somente o tempo de se cumprir. Aí você fala, mas eu já estou esperando há tanto tempo. Ei, o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas das vezes nós achamos que já é o nosso tempo, mas ainda não é. Ainda precisamos nos aperfeiçoar, melhorar um pouco mais. Ou até mesmo passar por essa dificuldade para que você seja canal de bênção na vida dos outros lá na frente. Talvez nesse momento você esteja me olhando dizendo, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei o que você está passando. Mas eu sei o tamanho do Deus em que eu e você servimos. Mas eu sei, aleluia, o tamanho da força e do poder do nosso Deus, que Ele pode mudar qualquer quadro, que Ele pode mudar qualquer circunstância. E quando nós cremos nisso, nós já caminhamos meia parte do processo para receber aquilo que vem de Deus. Porque Deus, Ele trabalha mediante a nossa fé. E a fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Eu não estou conseguindo ver a luz no fundo do túnel. Eu não estou conseguindo ver uma saída para o meu problema. Mas é aí que você tem que entrar com a sua fé. Porque crer naquilo que os teus olhos podem contemplar é muito fácil. Mas não contemplar e crer ainda assim que Deus irá fazer, porque você tem certeza que Deus, Ele pode e de fato Ele pode fazer, aí, aleluia, você está pronto para viver o sobrenatural da sua vida. A Bíblia vai falar que Jesus agora, ele vem de encontro aos seus discípulos andando sobre o mar. E Pedro, ao ver Jesus andando sobre o mar, primeiro eles se apavoram. Primeiro eles questionam se não seria um fantasma, mas aí Pedro, ele tem uma atitude de louco, uma atitude de fé, uma atitude de quem realmente ama a Jesus e diz, Senhor Jesus, se és tu, ordena que eu vá contigo. E Jesus diz, venha. E Pedro, ele imediatamente desce daquele barco e caminha pelo mar. Talvez você vai questionar, mas ele fica com medo e começa a afundar. Sim, Pedro fica com medo e começa a afundar, mas a questão é que, ainda que fosse pouquíssimos metros, ainda que seja 3, 4, 5 passos, que a Bíblia não vai me dizer qual foi a quilometragem que Pedro andou, mas ele andou sobre o cima do mar. Mas ele experimentou a maravilha de Deus que nenhum outro pôde experimentar. E é isso que Jesus está te chamando para fazer hoje. Para que você se lance sobre esse mar, para que você acredite que Ele está contigo. Ei, Pedro começou sim a se desesperar e a afundar, mas ele não afundou. Mas ele não morreu, porque Jesus o tomou pelas mãos e o tirou. Porque Jesus, Ele nos toma pela mão e nos tira quando Ele vê que nós já não podemos mais. Quando Ele vê que nós não podemos mais fazer nada, que o nosso limite chegou, é aí que Ele entra, é aí que Ele trabalha, é aí que Ele muda. Porque enquanto for capaz a nós fazermos, Ele vai permitir que façamos. Ou enquanto nós acharmos que somos capazes, porque na verdade muitas das vezes nosso limite já acabou faz tempo, mas a gente estufa o peito e diz, eu posso fazer, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí Jesus olha e fala assim, então deixa ele ir. Você não é capaz, você não sabe resolver, eu vou ficar aqui quietinho observando. Mas quando você reconhecer que sem mim tu não és nada, aí eu vou entrar, eu vou mudar a história, eu vou mudar o quadro, eu vou fazer o sobrenatural e verdadeiramente tu irá conhecer a minha glória. Aleluia. Oh, santo Deus, aleluia. Às vezes nós não conseguimos entender os planos de Deus para a nossa vida. Porque nós pensamos pequeno. Porque nós desejamos coisas pequenas. Abraão, naquele momento, vendo que não podia mais ser pai, ou desestimulado, desacreditado, ele começa a desejar ser ali um provedor, um pai de um descendente de alguém da casa dele. Mas os planos de Deus são bem maiores e mais altos para a nossa vida e a Bíblia vai nos afirmar isso. 55, capítulo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pare de olhar para o seu problema com o seu pensamento limitado, com o seu pensamento humano, e passe a olhar com os pensamentos do Senhor, que são mais altos. Aleluia. Oh, aleluia. Davi, quando ele vai até os seus irmãos e ele escuta o gigante dizer que ele irá destruir o povo de Deus, quando ele ouve o gigante insultar o povo de Deus, aqueles guerreiros, Davi, ele fala: quem é esse incircunciso? Olha, Davi não diz quem é esse gigante, homem grande, homem forte. Não, ele diz quem é esse incircunciso, quem é esse Zé Ninguém, trazendo para o vocabulário atual. Quem ele pensa que é para falar assim do povo de Deus? É isso que Davi está ali expressando. E imediatamente Davi olha para um exército de homens frouxos, me perdoe a palavra, mas homens frouxos, homens que eram preparados para a guerra, soldados, mas que quando vem os gigantes se levantando ficam com medo, se acovardam. E Davi, que nem sequer era soldado, nem sequer estava preparado ali para uma guerra, era de pequena estatura, ele, quando olha aquele homem falando mal de Deus, falando mal do teu povo, ele não vê o teu tamanho, mas ele vê o tamanho de Deus sobre ele. E ele se alista naquele exército. Ei, você se alistou nesse exército, então agora não se acovarde. Faça como Davi. Tenha uma atitude de fé, uma atitude de bravura, porque Deus não conta com os covardes. Aleluia. E Davi, ele vai ali agora guerrear contra aquele gigante. Aqueles homens ficam tão desesperados com a atitude de Davi que tentam dar ali a vestimenta de Saul para ele ir para a guerra. Mas Davi não está acostumado com isso. Davi começa a colocar aquela armadura que não é dele. Ei, o que é para a tua vida não vai vir dos outros. Foi falado isso aqui através da palavra. O que é teu e pronto. Vai vir sobre medida, vai vir pelo seu tamanho. Para de se contentar com o que é dos outros. Para de se proteger com o que os outros têm, porque a tua proteção é o Senhor Jesus. E aí Davi olha para aquela armadura e ele fala: não, eu vou sem essa armadura. Isso não é meu, isso não cabe em mim. Para de querer caber no que não é seu. Para de querer caber na vida dos outros, nos planos dos outros. E passe a ter consciência do que é seu, do que Deus já preparou e reservou para a tua vida. E aí Davi vai diante daquele gigante, com apenas uma funda e algumas pedrinhas. Davi, ele vai de encontro àquele gigante. Mas Davi, ele vai com uma certeza tão grande de que ele vai vencer. Saul, quando chega para ele, fala: você é de pequena estatura, você não é preparado. Ele fala: olha, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, eu matei um urso, eu matei um leão. Quem é esse gigante para mim? E você agora, eu te convido a olhar para esse problema agora o qual você está enfrentando e, aleluia, e ter uma atitude de fé. Eu te convido a olhar para essa casa ao qual está te afligindo e dizer: olha, eu já venci isso, eu já venci aquilo, eu já passei por isso e isso. Quem é este problema para me paralisar nesse momento? Faça isso. Feche os teus olhos agora. Nesse momento, imagina você diante desse problema, mas também imagina os problemas o qual você já passou, o qual Deus já te fez vitorioso, e declara no mundo espiritual: eu já venci tantas outras coisas, eu já matei o urso, eu já matei o leão, e esse gigante, ele não vai me parar. E esse gigante, se lança agora nesse gigante, com a tua funda e com algumas pedrinhas. Não se lance com a armadura dos outros. Se lance com aquilo que você tem domínio, com aquilo que você já está acostumado, com as armas a qual você já está acostumado a usar. Davi, ele leva apenas uma funda e pedrinhas, porque era a arma a qual ele já estava acostumado a guerrear. Porque era através daquela funda e aquelas pedrinhas que Deus já o fez vitorioso outras vezes.
Qual é a tua funda? Quais são as tuas pedrinhas que você tem usado? Que Deus tem te honrado? Use. Não olha para o tamanho do teu gigante, não. Porque diante de você, sim, ele é muito maior e muito mais forte. Mas diante do teu Deus, ele é um anãozinho. Diante do teu Deus, ele não é nada. Tem um louvor que diz: esse problema para Deus é nada. Eu não vou cantar, né? Porque Deus chamou foi para pregar, irmãos, não foi para cantar. Mas encare esse problema, essa dificuldade, esse sonho frustrado de uma forma diferente. Eu costumo sempre, quando está diante de uma dificuldade, olhar para as coisas o qual Deus já me fez passar. Olhar para as circunstâncias o qual pareciam incapazes e Deus transformou. E Deus mudou. E Deus me deu vitória. E eu te convido a fazer a mesma coisa neste dia. Abraão, ele estava desanimado. Abraão estava entristecido. Mas o próprio Deus vem animar Abraão. Talvez você se encontre na mesma situação que Abraão nesse momento. Talvez você chegou nesse vídeo tão entristecido, tão enfraquecido, tão desacreditado dos planos de Deus para a tua vida. Mas Deus, ele me usa nesse momento como canal para te dizer, para te animar, para reafirmar para você: não temas, porque o Senhor é o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não esmoreça a sua fé. Porque quando nós temos fé, quando nós nos lançamos no mundo espiritual, quando nós buscamos entendimento, relacionamento, intimidade com Deus, nós podemos viver coisas grandes. Só vive coisas grandes quem tem fé grande. A Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, você já pode contemplar um grão de mostarda? É algo muito pequeno, quase impossível de enxergar. E Deus, ele vai dizer que se nós tivermos essa fé tão pequenininha, quase impossível de enxergar, somos capazes de transportar o monte para um lado e para o outro. Imagina se você aumentar a sua fé. Imagina se você regar todos os dias sua fé e fazer esse grãozinho de mostarda, quem sabe virar um caroço de feijão. Ei, você não tem noção da potência que você tem nas mãos do Senhor. Você não tem noção de quanto Deus, ele está disposto a te capacitar a vencer gigantes muito maiores do que este que você está enfrentando. Mas para que você alcance, você precisa ter fé e se lançar. Porque não adianta apenas você ter fé. Fé requer ação. Não adianta falar: eu tenho fé que o meu quadro vai mudar e eu vou ficar aqui no sofá esperando que Deus vai fazer. Não. Não é dessa forma que funciona. Tenha fé, mas tenha uma ação. Tenha fé, mas se lança. Ou melhor, lança os teus problemas no altar. Deixa que Deus, ele entra com providência. Deixa que Deus trabalhe no impossível, mas não espere que Deus trabalhe no possível, porque no possível ele não vai trabalhar. Aleluia. Aleluia. Por causa das circunstâncias atuais as quais Abraão estava vivendo, ele acabou esquecendo do que Deus havia o prometido. Talvez por causa dessas circunstâncias a qual você esteja vivendo, você esqueceu as promessas que Deus já fez à tua vida. Você esqueceu os planos que Deus já colocou no teu coração, porque não são planos somente seu, não veio da sua cabeça. Foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor que implantou, porque é o que Ele quer fazer. Acontece que, como eu já disse, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E muitas das vezes nós queremos um Deus de imediato, um Deus que age no agora.
Mas Deus, ele não age no agora, ele age no tempo dele, na hora dele, porque somente ele sabe qual é a hora certa de agir. Então descansa o teu coração, mas descansa o teu coração, porém se prostra nessa luta e vai, se lança, faz aquilo que é possível a você. Tem uma atitude de fé, assim como Pedro teve e se lançou naquele mar. Tem uma atitude de fé, assim como Davi teve e se lançou diante daquele gigante com apenas uma funda e algumas pedrinhas. Não importa se será agora ou se será daqui a 10 anos. O que importa é que Deus irá fazer. O que importa é que no tempo preparado, Deus vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele tem te prometido. Ei, no tempo preparado, com as tuas mãos, você vai apalpar a sua bênção. Você vai segurar com mãos fortes a tua bênção. Amém? Aleluias. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abrão, quando ele creu na palavra do Senhor, ele não foi apenas pai de Isaac, seu filho da promessa, mas ele foi pai de uma grande nação e é o nosso pai na fé até os dias de hoje. Aquilo que Deus tem pronto para te entregar é muito maior do que você possa imaginar. Amém? E se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário da palavra do Senhor, compartilha com um, compartilha com dois, para que mais almas venham ser edificadas. E se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho, para que eu e você possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento. Bye, bye!